Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Voltamos aqui com a volta das últimas questões aqui do concurso de Várzea Grande, lá do estado de São Paulo, para o cargo de técnico de análises clínicas. É, Faltam apenas 5 questões, foi uma prova bastante curta, mas foi um enunciado bastante médio, né? Então, necessitamos ter um pouquinho mais de paciência, né? Não se desesperar com o tamanho da questão. Veja uma questão grande, questão complexa, difícil, não é bem assim. Vai lendo parte por parte que vai dar tudo certo. Então, vamos dar prosseguimento aqui à resolução dessa questão, número 36. Então, é uma questão da microbiologia, como falei em vídeos anteriores. Sempre verá questão de microbiologia em torno de 3 a 4 questões. Uma aqui foram apenas 10 questões, deve vir um número reduzido. Mas não se preocupem, que sempre vem. Então, estudo bastante em microbiologia. Então, vamos lá ver o que o enunciado nos diz. Então, o preparo do meio de cultura do H-Sangue. Então, lembrando, H-Sangue é o meio de cultura mais potente que existe. Ou seja, cresce tudo nele, porque ele é rico em todos os nutrientes, né? Glicose, colesterol, água, oxigênio. Então, bastante rico. Mas ele é utilizado principalmente para bactérias hemolíticas, né? Ou seja, que tem a capacidade de causar hemólise e assim causar uma anemia bastante severa, de difícil tratamento, né? Bactérias hemolíticas. Para nós. Então, para sua confecção, é realizado misturando sangue desfibrinado, ou seja, sangue sem composto da cascata de coagulação, o qual pode ser de carneiro ou coelho, né? Então, os animais são criados, né, no pasto, então a vida livre, sem maltrato dos animais, somente a sua imobilização totalmente segura e feita por um profissional e realizada sua coleta do sangue. Então, reforçando aqui, não há maltrato aos animais para essa coleta do sangue. Há um meio de cultura base, então, o famoso HH, né? Então, qual o volume correto de sangue a ser adicionado para se preparar o H-Sangue a partir de 500 mililitros do meio base? Então, é uma questão que envolve microbiologia e matemática. Como eu falei nos outros vídeos, a matemática não nos foge. Então, sempre vai ver questões que envolvam conta. Então, lá na bula do meio de cultura, é preconizado que a adição do volume correto, ou seja, para dar um bom meio de cultura H-Sangue, é necessário acrescentar 5% do volume do H base. Então, o volume inicial aqui que foi nos fornecido na questão, volume inicial 500 ml. Sempre lembrar de colocar a escala, é importante. Então, volume adicionado 5%. 5% de quem? 5% de 500. Então, tem duas formas aqui de fazer isso aqui, gente, essa continha. Tem a forma tradicional e a forma que eu gosto de usar, que eu gosto de fazer de cabeça, né? Que é doidice minha, invenção minha, mas sempre dá certo. Então, vamos para o primeiro método. Então, usamos dx. E toda vez na ordem matemática ou na fonética matemática, também bastante conhecido por aí, então precisamos de 5%
do volume inicial. Quando fala 5% de alguma coisa, a habilitação disso aqui tá ruim. Então, toda vez que fala do conectivo D, significa vai ser multiplicado. Então, de 5% podemos converter, concorde comigo, que é 5 sobre 100. E multiplica 500. E agora é só seguir o cálculo. Então, 5 vezes 500, né? Vou dar aqui uma forminha bem fácil. Então, temos que botar que vai ter uma divisão aqui, a grosso modo. 5 vezes 5, 25. Coloca esses dois zeros embaixo. Sobre 100. Corta-se os zeros. Sobrou 25 ml. Que é a alternativa A. Então, isso aqui é o jeito 1 de fazer. E o jeito Prof. 2 de fazer, bem simples. Vocês vão pegar aqui o 5% e multiplicar por 2. Por que isso, professor? Porque fica mais fácil fazer a conta com números redondos. Então, 10%. O volume inicial foi 500, certo? Então, 500 de... Lembrando, multiplica 10%. Fazendo a continha aqui, vai dar 5.000. Por 100. Corta-se os zeros. Sobrou 50. Ah, mas deu estado diferente. Ainda não acabei a conta. Então, lembrando que lá no início, eu tive que multiplicar a porcentagem por 2. E agora vamos devolver ao valor original. Toda vez que vocês pegam um valor inicial e modificam, relembra de voltar ao valor original com sua inversa. E a inversa da multiplicação é divisão. Então vai pegar o 50 e dividir por 2, que restará 25 ml. É um um pouquinho mais diferente. Meu doido, né? Mas isso aqui, quem tem raciocínio rápido e gosta de matemática como eu, então bateu o olho, já faz essa continha rápida, multiplica, devolve, então já é um valor bastante mais rápido. Isso aqui eu fiz muito de cabeça, tive que encontrar um padrão lá no meu mestrado, doutorado, que tinha análise, diversas contas, cálculo de padrão, de quanto administrar a medicação do animal, então fazia assim, eu poupava muito tempo de cálculo. Então, se vocês tiverem essa técnica, essa manha aí, e gostam de matemática, vai dar um adianto muito bom. Beleza, gente? Então vamos à próxima questão. Número 37. Então, vamos ver o que é que ela nos diz. Os testes de coagulação. Então, falou coagulação, já sabemos que é lá na hematologia. São utilizados para pacientes em uso de anticoagulantes ou com deficiência na produção de fatores da coagulação. Então, se um médico suspeita de algum problema de coagulação, esteja sendo excessivo demais, coagulando demais, formando trombos, ou então esteja ocorrendo diversos processos de hemorragia, ou seja, quando está com dificuldade de coagulação, ele irá pedir os testes de coagulação. Então, teste de coagulação que realiza uma estimativa direta da função do fibrinogênio, ou seja, o fibrinogênio é uma hemostasia secundária,
utiliza um composto que age sobre o fibrinogênio. Então, temos um elemento que vai agir sobre o fibrinogênio e converterá a sua forma ativada, né? Ou seja, o fibrinogênio, levando à formação de um coágulo de fibrina, ou seja, são as casquinhas ou cola que vão se interligar às plaquetas e aí formar aquela parada estática sanguínea quando nos ferimos. Então, esse algo aqui que age sobre o fibrinogênio, essa alguma coisa, nada mais é que a trombina. A trombina, ela vai se ligar ao fibrinogênio, vai ativar o mesmo e aí esse fibrinogênio ativado pela trombina vai formar os coágulos de fibrina. Então, quando é solicitado o teste de coagulação ou tempo de trombina, né, vai referir-se ao tempo de formação da fibrina. Então, é a alternativa letra C. Então, é uma questão que nesse tema de conhecimento de coagulação, né, de sua cascata, é muito complexo. Ela é um dos, na minha opinião, das partes mais chatas, que tem muita reação da hematologia, mas não é difícil. É chatinha, mas... Então vamos à próxima questão. Então vamos ver o que o enunciado nos informa. Então, aproximadamente 1% dos indivíduos D positivos é do tipo D fraco, conhecido como historicamente como DU, que se caracteriza por uma aglutinação fraca ou ausência de eritrócitos pelo soro anti-D durante o teste imunológico. Então, primeiro precisamos saber que é um indivíduo D positivo. Um indivíduo D positivo nada mais é nada menos que um fator RH positivo. Ah, professor, por que escreveu positivo, né? Se botou o símbolo? Porque isso aí é uma norma de laboratório já preconizada pelo Conselho Federal de Biomedicina. Colocar sempre tudo por extenso. Se suponhamos que tem alguma rixa lá interna no laboratório e alguma amostra de lá deu RH negativo ou D negativo. E aí colocou lá, por exemplo, A negativo. Então, esse seria o resultado correto do paciente. Aí, fulana A está brigado com fulana B. Quem realizou o teste foi a fulana A. A B, para descontar a raiva na A, chega lá no tubinho, ó, colocou um tracinho, virou A positivo. Então, dando um falso negativo. E exames de tipagem sanguínea são um dos poucos exames que você entregar um resultado errado, possivelmente vai tomar um processo grande, com risco de fechamento do laboratório e da sua cassação do seu conselho de classe. Então, só por isso aqui, ó, pode levar a sua desgraça profissional. Então, essa é uma dica aí que eu dou para vocês. Então, continuando aqui o enunciado, por isso, testes de grupo sanguíneo D negativos ou fracamente positivos são realizados utilizando qual reagente adicional? Ou seja, além disso, todo aquele teste bonitinho que usa anti-A, é para saber se é um indivíduo do tipo A. Anti-B, saber se o indivíduo é o tipo B. Se for os dois, é AB. Se não for, é tipo O. A gente tem o anti-D, que é para saber se o indivíduo ele é positivo ou negativo. Utiliza-se um reforço
aqui, que é um anti. Então já falou, reforço é anti. Que irá reforçar esse anti-D, gerando um potencial maior para regular esses fatores aqui RH, né, para saber se o indivíduo é positivo ou negativo. E esse anti ele vem de uma globulina específica para esse fator anti-D. Então é uma globulina, ou seja, é uma proteína, é um anticorpo. Então, por dedução aqui, antiglobulina, então é do tipo anti-G ou I. Eita, nós. E GG. Então, matamos aí a questão número 38. Então, mais um conhecimento aí de tipagem sanguínea. Falei alguns vídeos anteriores, né? Então, necessita de conhecimentos em hematologia, imunologia e genética. Então, um examezinho bem simples de fazer, mas existe bastante conhecimento para evitar esse detalhe aqui que eu mencionei a você. Então, tome muito cuidado com isso. Então, vamos à próxima questão. Número 39, a penúltima questão desse concurso público. Bastante curtinho. Questão de parasitologia, né? Então, teremos aqui, em relação à avaliação parasitológica em amostra de fezes, qual o método laboratorial que emprega uma centrífuga flutuação com sulfato de zinco para pesquisa de ovos e cisto leve? Então, também é uma questão repetida aqui no outro concurso lá do HPSE, teve uma questão dessa aqui perguntando sobre os métodos para pesquisa de ovos leves. Então, lá no cálice parasitológico, temos a amostra fecal sedimentada aqui embaixo e adiciona sulfato de zinco para que esse sulfato de zinco gere uma película que irá segurar todas as amostras de ovos leves. Então, nessa película aqui, ovos e cistos leves flutuarão na amostra devido a um pesquisador chamado de, eu conheci no meu parasitológico como Fausto. Então foi o Fausto que teve essa ideia para pesquisa de ovos leves, que adicionou sulfato de zinco e aí fica bem mais fácil a análise de ovos leves de alguns seres parasitários. Então, uma questão que envolve método parasitológico. Método parasitológico é que não aprende lá na parasitologia básica, geralmente na parasitologia clínica. Então, ou parasitologia 2, então é um método bastante específico para ovos leves. Ah, mas quer dizer que se não for utilizar sulfato de zinco não vai dar para ver o ovo? Vai sim. Só que aí tem que ter um pouquinho de prática para identificar esses ovos leves, porque ele tende a flutuar, como a coisa leve flutua, e geralmente quando vai pescar com a pipeta de pasta, a gente pega lá no fundo. Mas se essa amostra possui uma carga parasitária alta, não se preocupe, se não for feito por essa metodologia, vai dar sim positivo para ovos leves. Beleza, pessoal? Então vamos à última questão aqui do concurso. Então, alguns leucócitos, falou leucócito, olha lá, hematologia. Então teve 2 ou 3 questões de hematologia nesse concurso. Hematologia aprendi a gostar, então no começo é chato, mas depois quando você gosta da coisa, sai de baixo.
Então, alguns leucócitos aumentam no sangue sob determinadas condições clínicas do paciente. Ou seja, tem um agente patogênico instalado no seu organismo, e aí o nosso sistema de defesa irá atacar esses seres patogênicos, aumentando o número de leucócitos, são nossos soldadinhos, né? Então, defesa. Então, no prosseguimento aqui, qual leucócito evidenciado no hemograma está intimamente associado a infecções causadas pelos helmintos? Primeira coisa, devemos saber que são os helmintos, né? Então, helmintos são seres parasitológicos. Tem uma peculiaridade de serem vermes ou larvas cilíndricas de tamanho centimétrico. O que é isso, professor? Centímetro. A gente consegue ver até a olho nu. Mas na microscopia a gente consegue ver melhor ainda. Então, são centímetros. E um grande exemplar disso aqui é a famosa Ascaris lumbricoides. Lembrando, gente, que nome científico de espécie, de alguma coisa, não se escreve assim como eu fiz agora, né? Ou você escreve em itálico, mas é impossível escrever itálico. Mas tem um jeito. Vai ser escrever em itálico. Você escreve toda letra de forma, escreve letra cursiva e você vai sair itálico. Isso é uma manhãzinha. O pessoal gosta de escrever por extenso. Mas quando é digitado, então tem que ser sempre itálico. O nome do gênero, né? Inicia-se por maiúsculo. E o da espécie vai ser tudo minúsculo. E ainda tem que ser tudo grifado. Então, a nossa Ascaris lumbricoides nada mais é nossa famosa amiguinha para os íntimos, a famosa lombriga. Então, esse aqui, breve resuminho do que são os helmintos. E os helmintos, ele tem a particularidade, ou qualquer ser parasitário, né, de aumentar um leucócito específico, que são os eosinófilos. Mas os eosinófilos também são aumentados por outra patologia. As patologias respiratórias e ou alérgicas. Então, o eosinófilo aumentou, corre lá na parasitologia e vê se o indivíduo tem histórico ou solicitação de exame parasitológico e que tenha dado positivo para alguns helmintos ou outros parasitas. Caso tenha dado negativo nesse setor, a única explicação que os eosinófilos têm aumentado é patologias respiratórias e ou alérgicas. Então, alternativa letra D. E os outros quando é que aumenta, professor? Basófilo. Ele vai aumentar em choque anafilático, a reação bastante explosiva do sistema de defesa em processos alérgicos extremos. Os linfócitos vão aumentar em doenças virais e os monócitos vão aumentar em doenças bacterianas. Então, conhecendo isso aqui, você já sabe, já foi enunciado toda a questão. Então já matou a charada aí da questão. Então chegamos ao fim de mais uma resolução aqui de prova de concurso público.
A prova teve umas questões aí extensivas, né? Nível médio. Então, seguimos aí no plano de resolver questões voltadas ao concurso público e ajudar o maior número de aprovação possível para vocês, alunos, né? Que não deixem de ser meus alunos aqui de forma online. E aí, se gostou, inscreve-se no canal, curtem e compartilhem ao máximo possível. Vai ajudar bastante o canal. E aí, vamos que eu te ajudo.